Olá, irmãos, olá, amigos. Esse é o nosso podcast. É o seu, é o meu, é o nosso Podtel. Chegamos, estamos felizes na nossa 10ª edição, nosso 10º programa, melhor dizendo. Estamos aqui hoje muito felizes porque o nosso Podtel é um podcast de conteúdo teológico relevante, mas sempre tratado, abordado de uma forma simples, usual, descontraída. E hoje nós temos um motivo especial também e executar esse programa. Na última quinta-feira nós deixamos em off, né? Tivemos uma pausa na quinta-feira anterior, mas nesta quinta-feira, em especial, como eu já disse aqui, nosso 10º programa, temos um convidado muitíssimo especial. Meu pastor, o meu amigo de 39 anos, hein? Não parece não, né? Mas são 39 anos de amizade. Pastor Paulo Evangelista, fundador do Ministério Caminho. Pastor Paulo, contigo. Bom, para mim é um prazer, né? Agradeço a Deus essa oportunidade. Como o pastor Valdir disse, nós somos amigos, mais de 39 anos aí, então eu agradeço a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar batendo esse papo aqui hoje com meu grande amigo, né? Companheiro de ministério também. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero que o programa, esse bate-papo nosso aqui, edifique a sua vida, tá bom? Pastor Valdir, agradeço. Privilégio estar aqui hoje com vocês. Maravilha. Pastor Paulo, eu costumo dizer que o nosso povo, o pessoal que está nos acompanhando e sempre está nos acompanhando, o pessoal é tranquilo, viu? Só gente boa, gente bacana, tranquila. Então vamos ficar aqui batendo esse papo descontraído, esse papo à vontade. E eu quero agradecer a você que tem feito esse programa acontecer, esse programa permanecer. Eu sou grato a Deus pela sua vida, você que está sempre aí nos assistindo, compartilhando, está sempre deixando o seu like. Eu quero que você mande para outras pessoas, né? Compartilhe com outras pessoas, comente, ative o sininho das notificações, é muito importante, né? Teremos após esse 10º programa, nós teremos um descanso aí, uma mini férias, né? Um tempo meio sabático aí para nós descansarmos, né? E só que quando voltarmos em janeiro, haverá novidades que depois eu vou contando aí para vocês. Mas hoje eu peço para você, se inscreva, comente, de repente dê a sua sugestão, né? De repente você queria que abordássemos um tema, queria nos colocar uma sugestão de um tema. Então faça isso com todo carinho, nós vamos analisar e vamos procurar entregar o melhor conteúdo possível. Tá bom, queridos? Então, nessa noite, estamos muito felizes com esse programa maravilhoso, que espero que você fique aí até o final e já compartilha com o teu pessoal aí, que nós seremos edificados, aquela pessoa que você gosta, que você ama, que você quer de alguma forma ouvir, porque temos hoje testemunho de conversão, temos hoje questões ministerial. Você que está aspirando o ministério, pode ter certeza que tem coisa boa, né, Pastor Paulo? Agora é contigo aí. Então tá bom. Bom, primeiramente deixa eu me apresentar aqui, né? Sim. Sou o pastor Paulo Evangelista, casado com a pastora Simone, né? Nós estamos aí no papel nós estamos casados há 25 anos, né? Mas estamos juntos aí já vão para quase 35 anos. Desse relacionamento lindo, maravilhoso com a pastora Simone, Deus me deu 3 filhos lindos. Nós temos aí o primogênito, que é o Paulo Henrique, a Mariana, né? Também, e a Giovana, que é a minha bebê, né? Então nós temos... E o Paulo Henrique, casado, né, com a Letícia, que é minha filha também. Avô? Já sou avô. Me deu 2 netos maravilhosos. Inclusive, eu quero mandar um beijo para os 2, que é o Arthur e a Sofia. Sossô, né? Me deu 2 netos maravilhosos, pastor Valdir. Então,
esse é um resumo aí do pastor Paulo Evangelista aí, que é a minha família, acho que é o meu maior patrimônio, a minha família. Certamente. Pastor Paulo e eu, quero para deixar você bem tranquilo aí, né? Pastor Paulo e eu, nós somos amigos desde 11 anos de idade, né? Quinta série. Verdade. Tá? Hoje nós vamos fazer 18 ano que vem, né? Não, amigos há 39 anos, desde os 11 anos. Pastor Paulo completou mais uma primavera esses dias agora. 5.1, pastor Valdir. Dia 25 de novembro agora, 51 anos de idade. Permitindo Deus, em março eu chego na casinha aí também, 51. Tá bom? Então assim, nós hoje somos também companheiros de ministério, congrego com o pastor Paulo, é meu pastor, além de ser meu amigo, é meu pastor, tá? Um abraço também para a pastora Simone, também minha pastora, Simone Evangelista, pastor Paulo Evangelista, Simone Evangelista, são fundadores da Igreja Evangélica O Caminho. Nós vamos bater um papo mais sobre isso, né? Também mandar um abraço aí para toda a família, PH, o Paulo Henrique, a Mari, como já foi dito aqui, um beijão. E a Mari, logo, vai estar aqui conosco. Eu já conversei com ela, Mariana Evangelista, tem também um trabalho maravilhoso e serva do Senhor também, e vai trazer algo para nós aqui. Então, convido você a ficar conosco. Pastor Paulo, eu quero entrar um bate-papo hoje muito bacana nessa questão, para a gente conhecer um pouco mais do nosso pastor e também do ministério, O Caminho, tá bom? Pastor Paulo, eu vou falar fazer uma pergunta por irmão, questão de conversão. Para eu sei, tudo bem, mas eu acho que os amigos aí estão interessados. Pastor Paulo muito querido, né? Aqui na Zona Norte, em vários lugares também. Mas há quanto tempo, irmão, se decidiu, foi aceito, né, como nós falamos, por Cristo? Bom, em primeiro lugar, antes de tudo isso, né, a gratidão ao nosso Deus, né, pastor Valdir? Sim. Porque, sem dúvida, né, você vai entender um pouco porque gratidão ao nosso Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Isso você precisa ter em mente. Então, Deus preservou a nossa vida e você vai entender o porquê. Então, gratidão a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a pastora Simone também, né, minha companheira, que tem me dado esse suporte aí nesses anos todos. E ao pastor Valdir, né? Esse 10º programa, a gente fica vibrando e torcendo. Tem sido uma bênção, verdadeiramente. Tem sido um lugar onde nós temos visto Deus aqui. Você pegar os programas passados, você vai ver o que eu estou falando. Então eu me sinto honrado, pastor Valdir. Obrigado pelo convite, num número tão expressivo, o 10º programa, né, eu estar aqui, então eu me sinto honrado, tá? Muito obrigado. Fazendo essas considerações, vamos lá. Bom, eu estou na presença do Senhor aí, nós batizamos em 97, né? Sim. Nós começamos ali na Louvor e Adoração. Sim. Mandar um abração, né, as pastoras. A esposa do pastor Valdir, nossa irmã Chile, está lá também. A pastora também está lá na Igreja Louvor e Adoração, né? Pastor Edson, pastora Selma, beijo no coração de vocês. Então a gente começou lá em 97, né? Então já vão para quase 26 anos, pastor Valdir. Sim, essa minha conversão. E assim, eu fui um pouco conturbado, porque o Valdir sabe que a gente tocava junto. Aqui é Valdir, tá? Pode chamar de Valdir. É porque a gente é acostumado, mas vamos lá. Então a gente acostumou, a gente tocava junto na noite. A gente tinha um grupo de samba e ali a gente começou. Gente, tudo tem uma porta. No meu caso foi a bebida. Sim. Pastor Valdir, com 15 anos, acho que cheguei a primeira vez em casa bêbado. Sim. E aí comecei a usar maconha, depois veio as drogas mais pesadas, que foi o crack e a cocaína. Então, na época do samba, a gente tocava em vários lugares, ali em Santana, ali na antiga plataforma, tinha um bar de esquina ali do Luiz, a gente tocava ali, e várias vezes a gente se pegava fumando ali na Zaquinache, ali naquela favela da Zaquinache que tinha ali, agora virou os prédios, e passava noites e noites, enfim. Então, acabei me envolvendo com crack, que foi o meu fundo de poço. Aos 25 anos de idade, nasce meu filho, Paulo Henrique. Ele já tinha quase 1 ano e eu já estava fumando maconha com ele no colo. Foi aí onde eu tive o encontro com o Senhor. Para você ter ideia, pastor Valdir, na minha casa, quando
quando dava sexta-feira à noite, era eu, a Simone, o Gilson, o Osmar, dentro de um cômodo de cozinha. Você imagina 4 pessoas igual um bicho usando drogas. Olha isso, gente. Dentro Tudo de parente casa. numa casa. Dentro de casa. Então, assim, era um verdadeiro inferno. Literalmente era um inferno na nossa casa. Então, a gente começava a usar droga ali, minha mãe meio que desconfiada, meio não sabia. E a minha mãe era afastada, né? A minha mãe veio, nós viemos do Paraná. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe desviada, né, afastada da presença do Senhor, e ali a minha vida era assim. Então, um dia, para você ver como Deus trabalha, o meu irmão, que era o Gilberson, né, por parte de mãe, minha mãe teve um novo relacionamento. Sim. E desse novo relacionamento surgiu meus 2 irmãos, que é o Macol e o Gilberson. Sim. E para você ter uma ideia, a avó materna do meu irmão, o Gilberson, ela congregava na louvor e adoração. Sim. Então, o que acontece? Os cultos lá, a minha mãe e o Gilson, que é o meu padrasto, iam buscá-lo na hora do término do culto. Só que naquele dia, o culto não terminou no horário de costume. Olha isso aqui interessante. Você olha entendeu? Isso aí. Então, naquele dia, o culto não terminou no horário. Por exemplo, para você ter ideia, o culto começa às 6h30, acaba às 8h30. Então, hoje, né, de domingo, 6h30, 8h30. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. E ali a minha mãe, como no horário de todo domingo, ia buscar o meu irmão, só que naquele dia estava chovendo, minha mãe foi buscar o meu irmão, pequenininho ainda, quando era o horário de buscá-lo, era a igreja da avó, e minha mãe afastada. Quando a minha mãe foi buscar o meu irmão, o pastor ia começar a pregar naquela noite, pastor Valdir, pastor Heber. E a obreira muito simpática, por isso que eu falo, viu? Pessoal que fica na porta aí, ó, caprichem que vocês são top. Então, uma obreira muito simpática, minha mãe não quis entrar muito arredia, ficou brava porque o horário não tá, é hora de terminar e aquela coisa toda, minha mãe ficou brava. A obreira colocou uma cadeira na porta e o pastor começou a pregar naquele momento. Resumo da história. Naquela noite, minha mãe voltou para a presença do Senhor. Glória a Deus. Então, depois de uma vida toda e ver a família se dissolvendo, todos, né, os filhos, tudo, a Simone usando droga, enfim, o meu cunhado, o Gilson, o esposo dela. Então, naquele dia ela voltou para Jesus. Então, e aí começou um trabalhar de Deus na nossa família. Bom, você lembra que os sambas lá em casa começavam sexta-feira, sábado, domingo, ia parar só na segunda-feira. Então, quantas vezes, quantos livramentos, né, pastor Valdir, nesses anos todos, antes do meu encontro com Deus. E assim, gente, eu quero dizer uma coisa, Deus é um Deus de oportunidade, mas você precisa entender que Ele dá oportunidade e você precisa abraçar essa oportunidade. Talvez você que entrou aqui, vai assistir esse podcast, é uma oportunidade que Deus está te dando. Mais uma vez, Deus está ratificando que tem um propósito na sua vida. Então, não fuja disso, tá? Isso é muito sério. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma certa vez eu estava usando crack, pastor Valdir, na madrugada, e eu estava usando com um menino. E ali a gente começou a usar, tal, e acabou. Aí na madrugada a gente foi num lugar buscar lá, ali na Vila Albertina mesmo. E quando eu desci a viela, tinha um cara encapuzado. Ele estava com uma arma, acredito que era uma PT, automático, só escutei o estralo. Ele encapuzado, ele puxou, soltou, escutei o estralo, ele aponta na nossa direção a arma. E ali a minha vida passou na minha mente... Um filme. E ele aponta a arma pra gente e fica parado, e a gente ali parado, eu ia entrar pra estatística. O menino que estava comigo ia entrar pra estatística, mas um nóia morto num beco, droga. Eu ia entrar para a estatística, mas por que eu não entrei para a estatística? Porque o dono da vida e da morte ainda é Cristo. Graças a Deus. Então ninguém pode matar aquele a quem ele decidiu que viva. Ele é o dono da vida. Então naquela noite ele engatilhou, depois do nada ele desarma a arma, guarda a arma, tira, era um amigo meu. Ele falou, nossa, eu pensei que era um cara, ali aquela conversa toda. Resumindo, nós fomos usar droga juntos. No outro final de semana... ele matou o menino que estava comigo. O alvo dele era o menino que estava comigo. Infelizmente,
a gente foi tocar o samba, você lembra, né? A gente tocava o samba ali na rua, e no domingo seguinte ele tira a vida do menino, porque o menino estava comigo, se ele ia tirar a vida do menino, automaticamente minha vida seria tirada. Então, pastor Valdir, você vê como Deus guardou a nossa vida? Quantos sambas você viu? A Sim. briga era tiro e Deus preservando a nossa vida, por causa de um propósito. Só o que eu acho mais lindo foi um dia, pastor Valdir, quando a minha mãe voltou, ela começou a ir para o monte. Não sei se tem crente que gosta de monte aí. Minha mãe foi com o monte com os crentes, né? E ali eu e a minha esposa, do sábado pro domingo, a gente usou cocaína a madrugada toda. Então a gente estava fritando na cama. Bicho mesmo, parecendo um bicho. Aqui, pastor Paulo, permite? Sim. Aqui, hoje, aqui, eu vou nessa daqui. Aqui, hoje, é sem filtro, tá? Esse é o especial de Natal. Sabe que Natal que é esse? Do Cristo no nosso coração, pastor Paulo. Então, aí naquele dia minha mãe chegou de madrugada em casa, do monte, falou que ia num lugar que Deus tinha falado com ela, e a gente não entendia muito essa linguagem, né? Deus tinha falado, a minha esposa abre a porta e minha mãe disse uma frase que marcou a nossa vida até o dia de hoje. Ela disse: olha, Deus falou comigo e eu não vou me preocupar mais com vocês, porque Ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí então, na hora vocês não entenderam nada. Não, a gente foi fritar na cama de novo ali e minha mãe com aquela fé toda que Deus tinha falado com ela. Resumindo, hoje eu e a minha casa servimos a Deus. Então, você vê que quando Deus fala, Ele cumpre. Que coisa maravilhosa, né? Você que está entrando agora, nós temos muita coisa para falar. E o testemunho do pastor Paulo é muito maravilhoso. Eu acompanhei basicamente todo esse testemunho. É claro que os detalhes quem viveu foi ele. Então tem coisas que eu tô admirado aqui também, né? Às vezes a gente ouve de uma forma, mas aqui nós temos visto que verdadeiramente Deus trabalha. Esse é o nosso 10º programa, né? E eu, como eu já disse no início, é uma satisfação ter o pastor aqui. E até brinquei sobre a questão de ser uma edição também, o nosso especial de Natal. Por quê? Nós estamos chegando no momento do ano, pastor Paulo, verdade, que se evidencia muita coisa. Eu trabalho no comércio também, e o comércio, a gente sabe que nessa época todo mundo fica ali ansioso para comprar, para vender, isso é natural. A gente precisa comprar, vender, precisa se manter, pagar as contas. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu quero que você evidencie muito essa questão. Por que é um programa especial? Porque nós estamos falando coisas especialmente eternas, que nós podemos decidir hoje. Nós podemos decidir agora. Então, esse é o nosso presente nesse 10º programa, também especial, e também o seu presente de Natal. Então, entenda isso também como um presente de Deus para a tua vida, um testemunho vivo, né? Pastor Paulo falou também de uma pessoa muito importante na nossa vida, Pastor Heber Nunes. Foi um homem muito importante na nossa vida. Quero mandar um abraço, não sei se você vê esse programa um dia. O senhor temos muita estima pelo senhor. Verdade. O senhor verdadeiramente nos ajudou muito, né? E só voltando Sim. à questão da conversão, que eu acho muito importante. À vontade. Foi no dia da minha conversão, pastor Valdir, porque a minha mãe já tinha voltado, depois foi meu cunhado, a minha irmã foi, e minha mãe sempre convidava a gente para assistir um culto de domingo. E naquele dia, o senhor sabe, a gente começava a usar sexta, sábado, usava a madrugada toda, Sim. Dormia o dia inteiro e acordava à noite. Então eu acordei por volta aí da tarde, não me lembro agora, mas na minha cabeça, à tarde, eu ia no ponto final, desculpa até da expressão aqui, eu ia fumar um baseado para tirar aquela brisa da cocaína, né? Desculpa Sim. até o palavreado aqui, mas isso. É o jeito que o povo entende, né? O povo entende. Aí eu falei assim, então eu vou descer lá. Aí me coloquei a roupa, falei para Simone, né? Eu falei, vou ali no ponto final, já volto. E desci no intuito de realmente ir lá para onde eu sempre ficava no ponto final. E lá eu sabia que eu ia usar o que eu queria. Só que é o seguinte, quando eu cheguei na porta da igreja, Louvor e Adoração, lá na Vila Albertina,
Pastor Valdir, aconteceu uma coisa que até hoje eu ouço aquela voz doce e suave falando no meu ouvido. Quando eu estava passando do outro lado, eu olhei a igreja, o culto já estava acontecendo. Quando eu passei do outro lado, uma voz falou para mim: entra que eu vou mudar a sua história. Pastor Valdir, as minhas pernas travaram. Na hora, as minhas pernas travaram. Eu passando na porta da igreja, a minha perna travou. Eu sei que ali, para mim, foi fração de segundos, mas parece que demorou uma eternidade. Então, a minha perna travou ali na frente da igreja e vinha descendo o pessoal. A gente tocava na vila, então a gente era bem conhecido ali por causa do samba, né? Sim, sim. E eu fiquei meio com vergonha, eu virei tipo o rosto assim, mas eu não consegui sair de frente da igreja. Eu estava do outro lado da rua. E eu de longe eu vi que os meninos já estavam lá. E na minha mente eu falei, opa, os caras tá lá, né? Vou... Só que eu não consegui. E a voz falou pela segunda vez e não falou mais. Entra que eu vou mudar a sua vida aqui. Meu Deus. Eu, pastor Valdir, eu atravessei a rua, eu estava de boné, tirei o boné. Por isso que hoje eu gosto da igreja, pastor Valdir, desculpa até de falar aqui, nada contra, mas a porta da igreja, quanto maior for, melhor. Porque aquele portão que já era pequeno, mas se tornou mais estreito ainda para mim. Então, quando eu entrei ali com muita dificuldade, como é terrível. O diabo ali, sabe, hoje eu sei que era ele, né? Tentando que eu não entrasse, mas eu dei ouvido à voz. Fazer uma barreira. Sim, eu dei ouvido àquela voz que falou comigo por 2 vezes, desci aquela escada, porque na Louvor de Adoração tinha uma escadinha que você descia, e a obreira já me recepcionou. Também colocou uma cadeira ali fora para mim, que eu não quis entrar, eu tava de boné e tal. O boné assim, todo acanhado. Resumindo, no término da mensagem, eu tava lá no pé do altar, entregando a minha vida a Cristo, e já vão para... esses 20 e tantos anos aí. 25 para 26. 26, isso aí. Pastor Paulo, sabe o que eu tô lembrando agora? Como foi... Às vezes você que não nos conhece, né? Nós, já disse aqui no início, que a gente conhece desde de criança, desde menino, né? Pré-adolescente. 11 anos de idade, na 5ª série, né? Um contexto totalmente diferente dos dias de hoje. Hoje a comunicação voando, você tem telefone, você tem as redes sociais, tudo. E a gente tinha a escola, nos encontrávamos na escola, morávamos perto. E graças a Deus na nossa vida, pastor Paulo, foram muitas coisas, infelizmente, ruins, que nós passamos juntos, né? Mas graças a Deus também, interessante que eu não sabia que o pastor Paulo estava indo na igreja, louvar a adoração. Não sabia que o pastor Sérgio, outro amigo nosso, que também estava congregando lá, ele tinha me convidado para ir um dia, e passaram-se os dias, eu fui. Quando eu chego na igreja, eu vejo o pessoal lá, eu falei, rapaz, que negócio é esse? Praticamente, né? Quase todo o nosso grupo lá que a gente tocava, né? Tínhamos um grupo na Vila Albertina, que é mais antigo, né? Na Vila Albertina, o grupo Esquema, chamava o nome desse grupo, e a maioria dos integrantes do grupo estavam congregando lá. Isso aí depois é uma outra história, outro momento, que eu tenho certeza que você que está nos conhecendo, está nos vendo hoje, você que já acompanha o nosso Podtel, essa parte você não conhecia. Mas o entrevistado é ele, tá? Então, assim, depois ficou faltando a Simone, né? Pastora Simone. Ela falou, olha, nem me chama, hein? Eu não gosto de crente. Não me convida pra igreja, não sei o quê, não me fala nada, você aceitou Jesus, tal, aquela coisa, sabe, pastor Valdir? Uma semana depois estava a pastora Simone lá também, levantando as mãos e tá aí até hoje, graças a Deus. Coisa maravilhosa. Então, gente, isso aqui é um resumo, tá? Só o testemunho, se você entrar em detalhes aqui, daria uns 3 programas, né? Mas nós temos algumas outras colocações, outras situações interessantíssimas com o nosso pastor Paulo. Nós falamos sobre essa questão da conversão e agora a gente vai entrar para um assunto mais, graças a Deus,
tudo é muito importante na nossa vida, né? Até essa questão esse processo até chegar à conversão, que obviamente Deus não é o autor do mal, né? Do contrário que alguém pensa, e aí é uma pitada teológica, Deus não é o autor do mal, muito menos do pecado, né? Muito pelo contrário, ele envia Jesus para tratar do problema chamado pecado na alma do ser humano, no âmago do ser humano, os conflitos, as crises, as situações. Então Deus ele é exatamente essa teologia que tem Deus como o causador do mal é complicado, né? Mas isso é um outro assunto, em um outro momento a gente pode falar sobre isso. Em relação, mas isso foi importante, aconteceu, o evangelho foi pregado, nós recebemos o evangelho, a palavra de Deus, e pela graça de Deus, nós cremos nesse evangelho, impulsionados pela graça, nós respondemos essa graça de uma maneira positiva, e tudo isso é tudo para a glória de Deus, autor e consumador da nossa fé. Parece contraditório, mas não é não, tá? Então, o que eu quero dizer para você é que além desse testemunho maravilhoso, nós temos também a questão do pastor Paulo, que é o nosso convidado muitíssimo especial nessa noite, vocações. Sim. E primeiros sinais dessas vocações. Eu dividi aqui, pastor Paulo, e para quem não conhece, eu, como já disse, somos amigos, e congrego junto com o pastor, ele é meu pastor, como tenho falado para os irmãos. Em que ofícios? Depois de tudo isso que o senhor me contou, essa questão maluca, né, das drogas, da situação complicada, de uma vida marcada, né, por conflitos e etc, etc. Como que aconteceu os seus primeiros passos no sentido ministerial, vocacional, melhor dizendo? O irmão foi experimentado em que áreas? Bom, primeiro eu queria dizer uma coisa, né, para todos que nos assistem aqui, que o arrependimento é fundamental. O arrependimento é muito mais que uma mudança de caminho. Mas o que é incrível quando uma pessoa está disposta a mudar os seus pensamentos. Né, o termo arrependimento é muito mais que isso. Então, quando há arrependimento, há o perdão de Deus. Sim. Aí Deus manda o Espírito Santo trabalhar na nossa natureza que é caída, onde acontece a regeneração. Então foi isso. Aquele dia eu me arrependi. Eu não aceitava mais ser aquela pessoa que eu sempre fui. Eu não queria ser mais aquela pessoa. Então houve o arrependimento. Então eu comecei a frequentar a igreja, e você sabe, dias depois nós estávamos pregando nos lugares aonde nós andávamos. Sim. Nas casas que a gente ia usar droga, estávamos lá com o pastor Edson pregando. Então eu não sabia muito bem o que, mas a gente pregava. Pregava o quê? O que aconteceu na minha vida. O Jesus que me ama, ama você também. Então, sim, essa era a mensagem. Essa era a mensagem direta. Então, não tinha esse conhecimento. Então, a minha pregação, a nossa, né, vamos falar assim, naquela época, era o nosso testemunho. Sim. Então, a gente testemunhava ali, orava pelas pessoas tal, e levava para a igreja. Então, assim, o pastor Eber, né, já identificou isso em nós. Né? E ele já identificou essa liderança na nossa vida. Tanto sim, é que o Valdir lembra que a gente começou a estudar. Ele já sim, pegou a gente, já levou, porque ele era teólogo na época, sim, tinha formação teológica, e já nos levou. Essa igreja tinha cunho batista, né? Sim. Ele nos levou e já começou a ensinar a Bíblia, as Sagradas Escrituras para nós ali. Então, esse primeiro contato foi justamente isso. Esse amor, essa identificação do nosso pastor, porque é muito importante, pastor Discipulado. Discipulado, a instrução na palavra. E consolidação. Começou a nos consolidar na fé. E assim, sim, eu acredito que a base, eu não tenho nada contra, até porque eu acredito, né? Eu acredito nos dons, eu acredito em milagres, mas a base, eu não posso basear o meu relacionamento com Deus em milagres. O meu relacionamento com Deus, ele tem que ser pautado nas Escrituras, na palavra sim, de Deus. Sim. Essa é a base para o relacionamento. Aí eu vou ter um relacionamento saudável e de fato concreto com Deus.
Porque e no dia que Deus não quiser fazer o milagre? O que eu vou fazer? E no dia que eu pedir, ele não atender a minha petição? Se o meu relacionamento está baseado só em sinais, é claro, aonde tem sinais, Deus opera, claro, eu digo em questão de relacionamento. Então foi aí que a gente começou a pegar esse gosto, esse amor pela palavra, né? Então esses foram os primeiros sinais dessa vocação. Sim. Tanto é que teve uma época, eu era novo ainda, pastor Valdir. Sim. E teve um encontro lá que os pastores iam, tinham 5 pastores na igreja na época. Não sei se o senhor lembra, tinha 5. E eles foram todos. Aí o diácono não quis, sobrou para quem pregar no domingo à noite? Para mim. Era um retiro, né? Era um retiro, foi um retiro, pastor Paulo. E eu lembro que eu fui para esse retiro também. E a igreja, para não ficar fechada, o senhor falou, não, deixa a igreja aberta, mas quem que vai pregar? Quem vai pregar? Eu! Aí acabou caindo em mim. Pastor Valdir, eu acredito que naquele dia eu nem me lembro dessa pregação, mas eu coloquei todo mundo no Jardim do Éden, tá? Então, mas acabei pregando e ali foi despertando esse desejo, né? Esse amor pela palavra de Deus. Enfim, nós ficamos ali quase 2 anos na Louvor e Adoração, né? 2 anos, eu fiquei 2 anos. E depois nós saímos de lá e fomos direto para a Assembleia, né? Sim. Onde nós ficamos lá mais de 20 anos lá servindo a Deus lá e fomos experimentados em várias áreas, né? Lá trabalhei na liderança dos jovens, lá, assim como você foi professor lá de escola dominical, a gente acabou sendo, naquela época usava-se o termo, quem era o líder? Superintendente, né? Superintendente da escola dominical, quem lembra disso aí, né? O professor que não sabia nem onde eram os livros da Bíblia, né? Então a gente acabou sendo experimentado, lideramos a mocidade. Ainda no Ministério de Santo Amaro, o nosso pastor setorial, né? Quero deixar um grande abraço, pastor Sebastião, tinha acabado de chegar no setor e ali ele nos mandou, né? Quem acabou de chegar no setor também foi aqui, ó. Opa, aí, ó. Cafezinho. Carinhosamente, o nosso Alex, né? É isso aí. Lembra do Alex? E aí ele me mandou, no caso, ele, né, nos enviou numa reunião de obreiros lá na sede, né, do Jardim Peri, onde aconteciam as nossas reuniões. Ele acabou me direcionando, né, falou que Deus tinha mostrado para ele e nós fomos dirigir a primeira igreja ainda, como cooperador ainda na época, sim, né, como a gente foi dirigir a igreja do Jardim Tremembé. E aí começou os sinais, esses sinais foram os primeiros sinais aí da vocação. Nessa questão. Sim. E ali foi uma grande escola, né? Foi uma grande escola porque, se me permite, pastor Paulo, naquele tempo, pastor Paulo foi para o Jardim Tremembé, nós congregávamos numa igreja ali na Vila Albertina, no Ministério Santo Amaro, Assembleia de Deus, Ministério em Santo Amaro, hoje ATSA Brasil, né? Ministério de Santo Amaro, e ali nós fomos para o Tremembé. Primeiro o pastor Paulo ficou passou uns 3 meses e pouquinho, aí eu fui designado para ir lá, eu tinha a responsabilidade, e nós chegamos lá, tinha menos de 10 pessoas na igreja, né? Ah, não, tinha bem menos. E lá a gente teve essa primeira choque de realidade, o que era a porque questão... assim, você lembra da Vila Albertina, os jovens que nós tínhamos lá, só de jovem tinha quase 40. Sim. Nós somos da época, irmãos, da Assembleia de Deus, que tinha orquestra. Tinha coral. Lembra da orquestra? Sim, coral. A banda. Então, era uma igreja formada. Nossa igreja ali era bem estruturada. Então, faz um tempinho, irmão. Você sair de uma igreja dessa, e quando o ministério me enviou para dirigir uma igreja que não tinha nem 5 pessoas, né? No dia da posse foi maravilhoso, estava todo mundo lá, o ministério todo estava lá, mas quando chegou a realidade dos cultos... Na terça-feira, no dia da oração... Na terça-feira, irmãos, que você pregar para as paredes, olha, eu vou te dizer uma coisa. Mas sabe de uma coisa que me marcou no Tremembé? Sim. Sinais, você falando desses sinais, mas uma coisa linda aconteceu. Não sei se você lembra, nós ganhamos uma família para Jesus lá. Sim. E ele tinha 5 filhas. E como ele tocava guitarra, as meninas cantavam. Crianças, mas cantavam. Me recordo. E nisso,
Num dia que ele começou a cantar, a minha filha, a Mariana, viu essas meninas cantarem. Ficou impressionada. Falou para a mãe, mãe, eu quero cantar. E a Simone ali começou a incentivá-la, né? No domingo seguinte, a Mariana também estava cantando. Olha que coisa maravilhosa. Isso, a Mariana tinha 5 anos. Hoje a Mariana tem 24 anos e vive da voz dela. Depende, literalmente, da voz dela. Então, cantou toda a sua época na igreja, né? E hoje também é dubladora, enfim, canta até hoje lá, é do Ministério de Louvor na igreja, mas para você ver como Deus faz as coisas, pastor Valdir. Então, nesse dia, Deus despertou o dom da Mariana. Então, o presente do Tremembé, que eu carrego com muito carinho até hoje, foi esse despertamento na Mariana. Por isso que é muito importante a gente incentivar as crianças na área musical da igreja. É muito importante as crianças estarem crescendo nesse ambiente. Pais, não deixe as crianças em casa, não. Levem elas para a igreja. Ah, mas faz muita... Não. Deixa ela fazer bagunça. Tem pessoas lá para cuidar delas, mas levem os seus filhos para a igreja. É muito importante isso. Já que esse gancho, nós falamos aqui no programa anterior com Wesley e com a irmã Shirley, minha esposa. A gente estava falando sobre a questão do Ministério Infantil, a urgência do Ministério Infantil. A gente precisa ensinar a criança a gostar do ambiente cultico, né? E, então, lá você tem essas pessoas que Deus levantou, né? A gente falou até aqui, eu sei que é uma outra questão, mas como pastor de igreja, você que não viu esse episódio ainda, faça isso, tá? Não tem espírito, não tem cultinho. Tem culto, não tem Jesus mirim, não tem Espírito Santo mirim, não. A gente precisa levar nossas crianças à decisão por Cristo. E tem uma linguagem toda especial que Deus usa essas pessoas. Porque o lado contrário, o lado ideológico que atua hoje nas escolas, nas mídias, nos desenhos, o lado ideológico, e vocês sabem do que eu estou falando, né? Porque por enquanto ainda nós podemos falar. O lado ideológico não brinca não, viu? Eles batem forte e já desde bebezinho, tá? Não se espante não. Desde bebezinho eles já trabalham a criança para trazê-los para a ideologia que eles entendem ser a verdade, né? Vamos colocar dessa forma. Pastor Paulo, então o pastor acha que dentro dessa questão, desse desafio, a gente falou aqui de você estar como Felipe, o evangelista, né? Sim. Estava em Jerusalém, aquele alvoroço em Jerusalém, as coisas acontecendo em Jerusalém, lá nas escrituras, no livro de Atos, vai relatar isso, e de repente ele vai para um deserto, ele vai para um lugar, Sim. né? E lá ele tem que pregar para alguém, tem que testemunhar de alguém, tem que falar do amor de Cristo para alguém. Mas tudo isso foi uma experiência. Então, o preparo, eu acho que fundamental é o preparo, pastor Valdir. Deus me experimentou e foi me preparando. E hoje o que eu vejo é isso. Deus me preparou para que hoje eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Se eu não tivesse sido preparado, dificilmente eu conseguiria atender esse chamado hoje. Porque dentro dessa questão, o pastor Paulo pregava. Sim. Sempre pregava em vários lugares. E esse é um conflito que eu tive que lidar com ele, né? Várias igrejas e tal, né? No Ministério da Itinerância, né? Sempre ali e tal. E, de repente, surge. O Ministério já me enviou para dirigir. Sinais da vocação aparecem no Ministério Pastoral. O senhor entende que foi o chamado mais difícil de entender? O Ministério Pastoral? Por que é difícil de entender? Porque aí a gente vai entrar num campo chamado vontade. Sim. Vontade minha e vontade de Deus. Por isso que eu entendo que a vontade de Deus ela deve prevalecer sempre em cima das nossas vontades. Então, entre a minha vontade e a vontade de Deus, prevaleceu a de Deus. Graças a Deus. Né? E Deus já estava me levando para outro lugar. E ali, quando o ministério precisa... Mas eu acho que o mais lindo de tudo, pastor Valdir, é o coração disposto a servir. Sim, sim. Eu acho que a marca do cristão é o serviço.
precisou de você, ainda que ali não seja a área de atuação que você tem o chamado, mas Deus está precisando de você naquela área, sirva. Faça como para Deus, não para o homem, mas faça como para Deus. E isso eu tive sempre no meu coração, né, em servir. E quando o ministério me mandou para lá, você lembra? A gente trabalhava em Guarulhos, não é uma boa época, a gente trabalhava em Guarulhos. Trabalhávamos juntos também, né? E trabalhamos muitos anos juntos. Inclusive, o pastor Valdir era meu gerente, viu? Bonzinho, gerente bonzinho. Fechava muitas vendas para mim. Aí o que acontece? A não ser quando ele ia mudar a loja, queria mudar a loja toda semana, meu Deus. Mas vamos lá. Mas aí a gente, na época, dirigindo lá, né, o Jardim Tremembé, nós ganhamos aquela família, que era da Vila Rosa. Sim. E lá da Vila Rosa, fazendo os cultos lá e lá, tal. E Deus falou com a gente que daquela casa ia nascer uma igreja. E tá lá até hoje, né? A igreja lá na Vila Rosa. Foi plantada lá, né? Foi plantada lá, nós iniciamos o trabalho lá, o pastor nos direcionou para lá. Eu fiquei lá aproximadamente 2 anos, até fundamentar, estabelecer a igreja. Sim. Aí, por força maior, eu não consegui dar continuidade depois desses 2 anos, mas a igreja estava implementada. O ministério enviou outro obreiro para lá, inclusive, graças a Deus, está lá até hoje, lá na Vila Rosa. Então, foram esses sinais, sabe? A gente vai percebendo esses sinais que Deus vai Olha dando. Que coisa interessante, né? Então, de um lugar, você estava servindo a Deus com um pouco mais de 4 anos de conversão, viu, irmãos? Tinha um pouco mais de 4 anos, né, quando fomos para o Tremembé. Sim. Então, do Tremembé, você pastoreou ali um rebanho, um povo. Sim. Desse pessoal que foi pastoreado do Tremembé, veio uma família da Vila Rosa. Sim. Da Vila Rosa, fazemos culto no Tremembé, normal na igreja, e fazemos cultos lá na Vila Rosa, né? Nesse lar. Desse lar, nasce uma igreja. Então, porque a família da Vila Rosa, quem conhece aqui a geografia ali, né, da Sim, Zona Norte ali, aqui. É um pouquinho longe para a família. Então, a gente atento sempre a isso. Nós começamos a fazer culto no lar deles, né? E daí onde você lembra, saiu toda... graças a Deus, a igreja foi implantada, estabilizada e está lá até hoje. E já vão para tantos anos. Agora a gente vai pensar numa coisa, nós vamos pensar numa coisa, uma pergunta que talvez já começa a mudar de fase aqui, né? Você que tá nos acompanhando nesse bate-papo, estamos com o pastor Paulo Evangelista, fundador, né, da Igreja Evangélica O Caminho, tá? O desafio, pastor Paulo, ministerial, como pastor fundador de uma denominação. Como é que se deu agora isso? Bom, porque a gente precisa entender uma coisa, nós éramos um ministério muito estabelecido. Você tinha uma retaguarda toda por trás. Uma estrutura. Toda uma estrutura ministerial, quando precisava de algum apoio, enfim, você tinha toda essa estrutura. Agora, como pastor fundador, presidente de um ministério, de uma igreja, você olha e não tem ninguém na retaguarda. Sim. Primeiro Deus, depois a minha esposa, eu quero mandar um abraço, um beijo para ela, a pastora Simone, e eu. Então, muitas coisas era eu e ela, e não tinha esse suporte. Do zero, tudo tem que nascer, tudo tem que partir de você, e é uma exigência muito grande, porque, pastor Valdir, o grande desafio para um ministério que já tem um trilho, que já está segmentado, se você vem, coloca a pessoa no trilho, vai embora, mas agora... hoje o nosso ministério, a Igreja O Caminho, tem 5 anos, então ela está tomando uma forma, tomando uma identidade, mesmo depois desses anos. Deixa eu falar para o senhor que ela tem um trilho definido, ainda está implementando muitas coisas. Sim. Mas já tem uma forma tal. Mas eu estou dizendo em questão de segmentação mesmo, Sim. né? Então é essa dificuldade, esse desafio como pastor presidente, você está sempre em atividade, sempre... surgindo, sempre criando, então é sempre assim, e você não pode parar, né? Se você parar, a igreja para. Uma coisa interessante também, pastor Paulo,
eu chego no ministério em 2019, Sim. em fevereiro de 2019. Um grande presente, né, de Deus, né? O nosso desejo é esse, né? Sim. Embora a gente acerta e erra mais, o Senhor tem nos conduzido. Outra coisa, deixar bem claro aqui, né, pastor Valdir? Sim. Por mais amigos que nós sempre fomos, aqui é um ponto que vale a pena a gente esclarecer. O pastor Valdir sempre orou, acompanhava o trabalho, ele viu como surgiu, depois a gente vai bater um papo sobre isso, mas nunca houve esse assédio, né, pastor Valdir? Nunca teve um convite sequer, no sentido de falar... Acho bacana falar isso, porque, mas são amigos e tal. Não, a gente nunca... Isso eu posso testemunhar, porque era uma coisa muito bem dividida. Inclusive, dividida não, resolvida. Dividido não. Inclusive, até nas nossas questões teológicas, tá? Quando nós congregávamos juntos, dirigíamos igreja juntos, obviamente que tinha questões teológicas que às vezes eu pensava de uma forma, o pastor Paulo de outra, mas nós íamos conversar sobre isso. E o que acontece? Que eu acho interessante falar. Não havia se precisasse pôr na mesa o pensamento, levávamos. Da mesma forma, quando foi pastor Paulo, depois ele vai falar dessa questão, como é que se deu, começou no lar, o pastor relutou, ele vai falar para que abrisse o ministério e tal, mas assim, quando esse trabalho começa, eu tinha muitas ocupações no ministério que eu fiquei um pouco mais de 20 anos, né? E eu tinha algumas ocupações e eu tinha responsabilidade em algumas áreas, e foi um ano essa transição. Depois que eu decidi, foi um ano para que eu tomasse o direcionamento. Inclusive havia duas igrejas que eu estava pensando, né? E o Senhor me conduziu para esse lugar onde estamos hoje, Igreja Evangélica O Caminho. E pastor Paulo, mas como é que aconteceu essa questão? Onde começou? Quando vocês viram aquilo, os cultos acontecendo num lar, houve relutou? Como é que foi isso aí? Então, é obra de Deus mesmo, né? Porque eu sempre deixo isso bem claro. Foi algo de Deus, porque talvez alguém que me assiste pode falar, mas não tinha um planejamento? Não, a gente sempre planeja. Sim. Mas tem coisas que fogem do nosso planejamento, não que nós não devamos planejar, tá? Desculpa. Mas nesse caso, né, não tinha isso no coração. E foi assustador, pastor Valdir, sabe? E aconteceram algumas coisas, né? Mas o importante salientar, a igreja, o ministério, sim, o caminho, ele não foi fundado debaixo de divisão, de rebelião, de contenda. Eu acho muito importante isso, tá? Em quebra de aliança, em o pastor tá lá, eu tô ajudando, de repente eu pego metade da igreja. Não houve nada disso. Talvez o pastor nunca teve a oportunidade de dizer o que está dizendo. Para quem está assistindo aí. De repente hoje tem essa oportunidade e outra. Inclusive, nem esse bate-papo. Esse bate-papo é espontâneo. Sim. É claro que está dentro de um trilho, mas o pastor Paulo tem a oportunidade. Então, não. A igreja não nasce dessa forma. A igreja nasce em oração dentro da minha casa, na sala da minha casa, eu e a minha família, orando e pedindo uma direção de Deus. Como eu já tinha a promessa, né, desde que eu pisei na igreja, os pastores já viam isso em mim, e a gente via os profetas, os sinais que você percebe, porque isso é muito perigoso. É assustador hoje. Sim. Pastor Valdir, eu não quero ser mal interpretado aqui, também não quero frustrar o sonho de ninguém, mas alguém que nos assiste aqui, hoje é assustador. As pessoas hoje, é algo de muito sério, é de muita responsabilidade. Por isso que eu relutava, eu sabia o que era você ser pastor de uma igreja por trás de um ministério com toda essa estrutura e apoio. Intercessão, estrutura. E eu já via como ia ser o desdobramento disso, sendo eu o fundador desse ministério.
É muita responsabilidade. E hoje o que a gente vê é pessoas, pastor Valdir, abrindo igreja porque não gosta da cor da parede que o pastor pintou, ou de alguma coisa que fere ele. Não, gente, isso é muito sério. Hoje chega a ser assustador. É só você fazer uma conta que eu tinha pesquisado isso, mas o número de igrejas que estão sendo abertas agora nesses últimos, vamos se falar aí, 10 anos é assustador. Então, é uma coisa muito séria, que eu relutei muito por isso. Sim. Então, a igreja nasce aí, de uma relutância minha, mas de um apoio de uma pessoa. É por isso que eu falo, a gente ganha o nome, o status, a honra, mas... Uma das grandes incentivadoras foi a pastora Simone. Sim. Ela foi a grande incentivadora que ela já entendeu na hora, ela absorveu, chegou a tua hora. Deus sempre vinha dando sonhos para ela, pastor Valdir. Sempre ela ouviu, desde que eu entrei na igreja, ela via as pessoas falarem, Deus vai entregar para o seu esposo, para mim. Então, assim, ela entendeu que aquela hora era a hora. E aí surge daí. A gente começou a orar dentro de casa, ela colocou uma campanha de oração dentro de casa e Deus foi direcionando tudo. Essa questão de vocação, né? O sinal da vocação eu sempre ouvi, nós Sim. participamos de muita coisa juntos, trabalhamos, fizemos, antes de Cristo, fizemos samba no mundo 6 anos na noite. Lideramos esse grupo. Viemos para Cristo. Louvamos a Deus com os instrumentos do samba, fazendo louvor para o Senhor. E foi maravilhoso, porque a nossa preparação, né, pastor Paulo? Verdade. Antigamente era jejum e oração. Antes de Cristo era drogas, e etc, etc, etc. Em Cristo era jejum e oração. E também ficamos 2 anos louvando a Deus nas igrejas e lideramos esse grupo juntamente com os outros irmãos. E quando fomos para a igreja, sentado no nosso banco lá, perceberam alguma coisa. E hoje nós estamos também aí, trabalhando juntos. Mas é uma diferença, porque a minha vocação é uma, e sempre apontou, e eu sempre vi isso sendo prometido por pastor Paulo. Eu sou testemunha ocular, eu estava lá, a gente é contemporâneo de tudo nessa vida aí, né? Pastor Valdir, vamos para 39 anos juntos, 39 né? anos, então eu vi promessas, não tem motivo de falar coisas que não é verdade. Eu vi promessas, eu percebi situações. Ele numa vocação, pastor Paulo, e eu numa outra vocação. Mas aquele negócio, Deus quer dar para quem não quer. E foi assim quando foi para eu dar aula, não né? Da mesma forma, não me sentia preparado, não queria, relutei, mas aconteceu. Por que eu falo? Porque talvez você que está nos assistindo agora tá percebendo sinais na sua vida. Existe uma disciplina no curso teológico chamado espiritualidade cristã. Então, você aprende sobre a questão dos sinais na vocação. E tem coisas que é como uma neblina. Ele vai passando, a neblina, você está dirigindo o carro ali, daqui a pouco ela vai passando, vai clareando e você enxerga. Assim é a vocação. Assim são os momentos vocacionais. E eu tive esse privilégio de participar. Sim. E estou participando hoje, né? O dia de amanhã nós não sabemos o tempo que estaremos nessa terra, né? Mas uma coisa é importante entender: estamos produzindo, né? Talvez como Cristo queria que nós produzíssemos na diligência, na entrega, somos falhos, mas estamos procurando produzir. Inclusive esse podcast de cunho teológico é uma promessa de Deus. Nasceu no nosso coração há 5 anos, no meu coração. E as coisas aconteceram de uma forma. Um dia eu vou contar sobre como é que se deu isso num outro momento, né? E é assim que é a vida nossa. E é assim que é a vida. Então, assim, as pessoas que estão assistindo, isso aconteceu na minha vida, né?
não quer dizer que vai acontecer na vida de todo mundo. Eu não quero aqui, de repente, incentivar alguém pode assistir desconectado ou sem uma contextualização, servir de incentivo para alguém sair, pastor, um sinal ali, eu vou abrir o meu ministério. Não, não é isso. É muita responsabilidade. Repense nisso. Porque é uma coisa, pastor Valdir, que hoje mesmo, por exemplo, hoje eu sou pastor presidente do ministério. Eu não posso simplesmente chegar para o pastor Valdir e falar, pastor Valdir, a chave está aqui, eu não quero mais. É complicado o negócio. Então, você saiba de uma coisa, é uma coisa para uma vida inteira. E depois que você tá dentro, tem gente trabalhando, tem gente brincando aí, mas tem gente trabalhando sério. Então, as pessoas, você que está nos assistindo, a gente não quer, de repente, jogar um banho também de água fria, né, pastor Você vai Valdir? perceber os sinais da sua vocação. E também não nos tenha também aqui achando que você tá, de repente está navegando aí pelo YouTube, achou um programa aqui, Deus confirmou para mim. Não, não é assim. Né? Contextualiza isso. Verdade. Contextualiza a sua vida diante de Deus. E uma coisa, tá? Você precisa ter muita convicção. Porque hoje, o que me mantém, o que me dá uma segurança, pastor Valdir, é a convicção. Sim. E a convicção você não adquire da noite pro dia. Mas depois que você adquire ela, você não pode perdê-la. É certeza adquirida. Então, é isso aí, perfeito. Então, o que mantém hoje, porque são muitas dificuldades. Você tá lá, meu amigo, você vê que não é brinquedo, não. Então, é muitas assim, dificuldades. quando o pastor se percebeu naquela sala, Sim. na residência, na sua residência, né? Sim, foi lá em... E falou, passou um filme do Tremembé? Passou um filme. Bom, você lembra, irmãos, eu quero contar uma coisa aqui que o pastor Valdir lembra. Nós éramos pastores lá no Tremembé, da Assembleia de Deus, e no dia que me trocaram de lá, porque o ministério faz muito isso, mudança, né? Tira você Sim. daqui, põe você na outra igreja. Ele lembra quando os irmãos falaram, pastor, o senhor se lembra disso? Se o senhor sair daqui, abre uma igreja que nós vamos atrás do senhor. E imediatamente eu repudiei, eu falei, não, porque eu não tinha isso no meu coração. Não, mas né? isso foi bem rápido, só passou 15 anos disso, né? Sim, só 15 anos. Para quem acha, quem pensa em alguma coisa do contrário, então, só passaram 15 anos, então, né? isso era uma coisa que não estava realmente no coração. Porque se está no coração uma coisa dessa, na hora, você tem uma igreja ali que você ganhou quase todo mundo. E as pessoas se incentivam. Se o senhor abrir uma igreja, a gente vai com você. Na hora, eu não entendia que aquilo era de Deus e repudiei veemente aquilo ali na hora. E detalhe, desse culto no lar para o endereço da Nova Cantareira, Deus te deu um outro povo, né? Não foi o povo da igreja de 20 anos que dirigíamos juntos, não. Passou 15 anos de quando o pastor Paulo saiu, hoje Deus tem entregue, né? É importante, acho que tocar nesse ponto, pastor Valdir, porque é como eu disse e repito, a igreja não nasceu de divisão, não nasceu de uma quebra de aliança. Tipo, eu tô aqui com o pastor, eu ajudei aqui, eu vou levar metade. Não foi isso. Não. Saiu eu e a minha família, só. Um belo dia, minha esposa, a gente tinha um desejo de não ser na vila, no bairro ali onde a gente está. A gente se Deus então vamos. Deus vai mostrar pra gente onde é. Nós tínhamos a promessa. E ali, pegamos o carro, começamos a andar. Pastor, a gente parecia duas crianças dentro do carro, eu e ela. Nós ríamos, chorávamos. O que nós estamos fazendo? Passamos ali em frente Até o Maurão tá rindo ali, né, Maurão? A gente passou em frente Mauro, tá rindo aí. A gente passou, parece uma coisa de louco, né, Mauro? A gente passou em frente o McDonald's ali, tinha 2 salões para alugar ali. E a pastora Simone, muito convicta, ela disse para mim depois de descer do carro, é aqui. E verdadeiramente, pastor Valdir, Avenida Cantareira ali foi onde nasceu a igreja O Caminho. Ficou 2 anos lá, né, pastor? Ficamos 2 anos lá, né, nesse endereço, 2 anos, e agora vamos para 3 anos ali, onde nós estamos ali na João Rios, ali 206, na Vila Bertina. Então, o tempo total do ministério... São 5 anos. São 5 anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E é interessante. A obra de Deus, ela é complexa, né? Mas é
É a vocação, né? Pastor, a gente sonhava. O senhor imagina você chegar num lugar, é uma igreja bacana, legal, mas não tinha nada. Não tinha cadeira. Mas aí é que eu entendo. Porque tem muita gente que acha que igreja é isso. É som, é salão. Só que a gente já estava praticando o que a Bíblia manda. Sabe o quê? Partir o pão. Isso é a gente já estava partindo o pão em casa. Isso é interessante. Isso é ser igreja. É compartilhar do pão. Então, quando há o partilhar do pão em casa, que é o que a igreja primitiva fazia, o que vem depois disso é consequência, sinais e prodígios. Mas primeiro tinha que partir o pão em casa. Então, o que aconteceu? Deus preparou as cadeiras. O pastor Sérgio, né, foi o que deu as primeiras cadeiras da igreja. Ele comprou as cadeiras, deu para a igreja. A gente com muita dificuldade comprou ali umas 2 caixinhas. Enfim, a gente está indo nessa luta aí para 5 anos, pastor Valdir. E interessante, né, que na pandemia, quando a igreja muda, aí eu já estava, né, 2019. Bom, você presenciou essa... 2019 aconteceu um fator que a gente pode chamar de milagre, né? Milagre. Da multiplicação. Ele cuida. O senhor lembra? A gente estava com essas... Para quem não tinha nenhuma, agora tem 2. A gente continua com a igreja lá embaixo. Mas como essa igreja que nós estamos hoje, ali na João Rios 206, o prédio estava muito deteriorado. Sim. O antigo pastor ficou 20 anos lá e deixou deteriorar demais o lugar. Então, eu não poderia pegar a igreja e transferir para lá daquele jeito. Isso em 2019, o pastor está dizendo. Então, nessa transição, eu precisei fazer uma reforma. Então, eu tive esse jogo de cintura. E assim, a gente acabou gastando o que tinha e o que não tinha para reformar, que é muito grande lá, tal. Grande dentro da nossa perspectiva, né? A nossa realidade. Sim. E ali a gente, saindo daquela igreja, indo para essa, tendo que reformar tudo. Então, nós gastamos tudo o que a gente tinha e não tinha. Os depósitos que eu tinha lá, enfim. Fizemos esse investimento lá para pelo menos dar uma maquiada para colocar o nosso povo ali dentro. E justamente nesse período veio a pandemia. E na pandemia, aí eu já me lembro agora de bastante coisa, né? Foi quando mandaram um tempo fechar, né? Nós ficamos fazendo falando sobre a live, né? Fazendo lives, né? Sim. E agora uma coisa marcante, pastor Paulo, foi naquela questão da carreata. Sim. Que estava todo mundo estava igual os discípulos. Os discípulos lá em João capítulo 20, me parece, estava tudo em lockdown, né? Um problema sério, perseguindo os cristãos. Jesus tinha sido crucificado e de repente Jesus aparece e fala: paz seja convosco, né? E outra vez eu digo: paz seja convosco, como o Pai me enviou e enviou a vós. Verdade. É o Iqbalo que fala de enviar, né? E interessante, pastor Paulo, foi não a mesma situação, né? Mas o lockdown, o governo proibindo, não é o que está acontecendo na China ainda não, né? Mas é um outro assunto, né? Quem gosta é o Mauro. O Mauro gosta desse assunto aí, né? Mas tava naquela questão, né? Os discípulos, ali as igrejas fechadas, muitas igrejas pequenas, perdendo seus pontos. E assim, essa pandemia mostrou muita coisa, né? Sim. E você proibiu o povo de buscar a fé. E isso são fatores preponderantes para você vencer qualquer dificuldade, né? Até houve aí um pessoal que falou que a igreja foi responsável pela transmissão. Muito pelo contrário, a igreja se cuidava e cuidava muito. Sim. Você lembra? Distanciamento, álcool em gel nas portas, todo mundo de máscara. Entendeu? Então, assim, mas você proibir a pessoa de buscar cultuar, buscar a fé dela, a paz, independente né? se é na igreja, tudo, enfim. Mas nós tivemos que lidar com isso. Sim. Né? E nesse momento da adversidade foi onde surgiu a carreata, né? Que a gente resolveu fazer a carreata. E nós não paramos, né? Mesmo na pandemia, a gente continuou atuando de uma forma, claro, dentro, né, do que era estabelecido pela lei ali. Começamos a atuar fora da igreja, né? E foi na carreata que pessoas começaram a ver, né? Mais as nossas lives, né?
Também. Valdir, a live das mulheres daquele tempo. A carreata foi algo extraordinário. Milagre de Deus. Onde nós conseguimos ali juntar, não todos, né? Mas a maioria dos pastores ali da nossa região. Sim. Nos carros, né? Foi todo mundo dentro do seu carro, então isolado, não tinha... Né? E aí quando descia todo mundo do carro e tal. Máscara, tudo. Então nós traçamos o trajeto antes, né? Para que a gente não ficasse parando, mas de uma forma que a carreata fosse fluindo, né, nas ruas ali. Então fizemos ali a logística da carreata, pontos estratégicos que a gente sabia que, enfim, ponto de tráfico, enfim, aquelas coisas na região que a gente Sim. cresceu ali, sabe? Então ali a gente parou e orou, os pastores oraram. Pastor Valdir, me impressionou, desculpa aqui. Aquela mulher que a gente começou a orar ali embaixo, ali, ela sai na janela gritando, chorando aos prantos, sabia que Jesus não tinha me esquecido. E ali a mulher saiu desesperada, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, as pessoas estavam com medo de pegar esse vírus. Então, quando viu ali a gente proclamando ali na rua, foi uma experiência muito emocionante. Na questão, na pandemia, eu acho que os nossos governantes precisavam dar uma olhadinha com mais carinho, né, para a obra social. Não só a questão social, socializar as pessoas, um trabalho que a igreja faz há muitos anos e de graça, né? Embora tenha muitos aí que infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, podem ludibriar de repente a fé de alguém, tá? Tomando vantagem. E isso, a história conta, né? Em vários segmentos. Mas tem muita gente, tem muita igreja pequenininha, que às vezes você não dá nada, que faz um trabalho São sério. São igrejas relevantes, né, pastor? Faz um trabalho sério, né? Tem muita gente voltando para as questões sociais, essa questão que é trabalhada, a pessoa estava de repente numa situação que à margem da sociedade e ela é inserida de novo, né? Claro, com muita responsabilidade. Isso a gente viu porque muitas vezes a pessoa ia buscar no álcool, a pessoa ia buscar na droga, esse medo, né? Esse medo da morte, a frustração, aumentaram a questão de pornografia durante nós fizemos uma live sobre Isso. várias questões que nós tratamos na pandemia, os acessos a sites pornográficos, mas teve muita gente que foi buscar na fé. E quando a gente estava proibido de receber as pessoas dentro da igreja, a igreja, nessa carreata, foi para a rua e receberam as pessoas, e foi até as pessoas, melhor dizendo. E as pessoas que foram alcançadas ali, hoje, muitas dessas pessoas estão na nossa igreja, Sim. estão congregando. Eu tenho, abrir um parênteses aqui, eu tenho o testemunho do Paulo e da Maiara, Sim. onde a igreja deles literalmente fechou, não abriu, e eles estavam meio que mortos na fé. Sim. Né? E ela conta até hoje, quando viu a carreata passar, nós fazemos uma oração, ela falou que o ponto de droga da rua dela parou e automaticamente depois, quando passou, abriu um pouquinho, ela foi nos visitar e está com a gente até hoje. Então, é um dos testemunhos que a gente pode aí, né, mandar um beijo aí pro Paulo e pra Maiara aí. Sim, meus irmãos, fiquem na paz. O que acontece? Então, 2017, Sim, a gente foi já descobriu, o início, foi o início da igreja, foi 2017, Sim. né? Mas eu perguntando para o senhor, agora um assunto talvez mais tranquilo, né? Uma pergunta mais tranquila. Como teologicamente, vamos assim, um resumo teológico, como que o pastor descreve, né, a sua igreja? Bom, a igreja que o pastor fundou, como que, para quem quer visitar, né? Para quem quer conhecer. Eu tenho a igreja, pastor Valdir, uma igreja bíblica, que a gente Sim. preza pelo ensino das escrituras. Sim. O senhor é teólogo, é formação, bacharel em teologia. Eu, se Deus quiser, logo estou me formando também em bacharel, né? E assim, então, uma igreja bíblica que preza pela palavra, né? Mas eu entendo a nossa igreja como um lugar de restauração, um lugar Sim. de recomeço.
né, para quem tem o desejo de recomeçar. Essa foi a proposta de Jesus para Nicodemos. Sim. E isso para quem está na prostituição, na droga, é uma boa notícia. Mas para o religioso já causa aversão. Sim. Como assim recomeçar? Eu tenho que rasgar meus títulos, meus diplomas, você tem que recomeçar do zero, né? Mas para alguém que está, de repente, numa vida destruída, falou, você tem o direito de recomeçar. Então eu vejo uma igreja como um recomeço, um lugar de restauração. Nós cremos nos dons, né? Nós cremos nos dons, na ênfase dos dons. É uma igreja que tem esse cunho de avivamento, né? Então é isso, eu vejo essa igreja assim, bíblica, uma igreja que preza pela exposição e pregação da palavra, né? E uma igreja de restauração, de recomeço, sabe? E a gente tem visto isso, né, pastor Valdir? Sim. Pessoas chegarem ali totalmente desacreditadas, quebradas, falidas, e tantas histórias que eu tenho para relatar aqui, que ficaria aqui, e é lindo ver, né? E outra coisa, então eu vejo um lugar de restauração. O pastor Paulo foi bem singelo no que disse, e a gente tem falado isso aqui, já falamos outras vezes, né? Que o evangelho não é para uma elite espiritual. Não, mas foi para para aquelas pessoas que falharam e se sentem excluídas. Então você que, por exemplo, está sem denominação hoje, lá é lugar de humanos, né? E onde tem humanos tem falhas, mas nós acreditamos que Deus tem sido espetacular nas nossas vidas naquele lugar, nos direcionando. Então nós somos continuistas, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós também acreditamos que Deus escolhe, né? Na sua presciência, ele já vê o homem, ele já vê a resposta do homem ao evangelho, né? E eu costumo dizer, pastor Paulo, uma coisa que alguém, nessa discussão de calvinista e de arminiano, eu só falo uma coisa, mas Deus é soberano, né? Alguém falando, é Deus que escolhe. Tem 4 pessoas nesse estúdio, Deus escolheu 2 e outras 2 não escolheu. Eu entendo que Deus ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não perecesse e alcançasse a vida eterna. Então o que é que eu penso nisso? Eu penso que se Deus é soberano, a soberania de Deus Deus não poderia, na sua soberania, falar, não, eu vou autorizar soberanamente que pela graça o homem responda positivamente ou negativamente a obra de cruz que eu fiz. Porque eu não entendo a obra de cruz como um teatro. Não, já está decidido, né? Para os que creem antes da queda, que já está decidido antes da queda, outros creem que depois da queda, né? Tem as terminologias teológicas que eu não preciso falar agora, mas eu acredito que existe um plano de redenção, existe um plano de salvação, e isso, na cruz do Calvário, nós vemos a obra de Deus, e por infinita misericórdia e sempre pela graça, com todo mérito, com toda a glória sendo para Deus, nós podemos responder positivamente essa graça por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, através da pregação do Evangelho da Restauração, que é o que nós fazemos na Igreja Evangélica O Caminho. Então a boa notícia que a gente pode dar é que você que está nos assistindo pode recomeçar. Sempre que quiser. Sempre, e de novo, né? Porque essa foi a proposta. Essa foi a proposta. Nós vimos aqui a fundação, a gente descreveu de uma forma sucinta a questão da denominação. Senão a gente ia ficar aqui, a gente ia fazer um podcast. Mas falamos da conversão, você que ficou conosco aí, está conosco até agora, falamos da conversão, falamos da questão da fundação do ministério, e eu gostaria de saber uma coisa agora, pastor Paulo, caminhando para esses momentos finais, projetos futuros. Bom, assim, o nosso desejo, falo nosso porque compactuamos do mesmo desejo, é um dos projetos que eu tenho, que a gente está lutando para isso, né, e vai se tornar uma realidade, acredito que sim, falando em novos projetos, é o Seminário Batista Livre, né, quero aqui mandar um abraço para o diretor, né, o pastor Jamierson e o pastor Gilson Batista,
e o Daniel Siqueira também, que é o secretário. Então, a gente, em parceria com o Seminário Batista Livre, a qual eu sou aluno, estou estudando lá, vou me formar em bacharel lá. A gente conseguiu essa parceria, pastor Valdir, e uma grande notícia, né, que eu queria contar para todos. Nós estamos trazendo o Seminário Batista Livre para a Zona Norte, aqui no bairro da Vila Albertina, e os bairros aqui da Zona Norte, círculo vizinhos aqui, né, podem agora estudar um lugar de teologia que realmente, o Seminário Batista Livre, ele já tem esse nome, ele é livre, ele é interdenominacional, entendeu? O que é interessante, que talvez você que sempre buscou um curso teológico de ponta, né, com professores renomados, mestres, doutores, né, lá nós vamos sentar para aprender, sim, né? A ideia é essa. A qual né? eu sou aluno, né? Sim. Eu logo vou estar ingressando num outro curso lá, né? O meu desejo é esse, mas um tempo que eu transito nessas questões de algum tempo, não muito tempo, de uns 10 anos para cá, nessas questões teológicas, seminários e etc e tal. Eu vejo que fazia falta, pastor Paulo, um sim, seminário desse gabarito, né? No sentido do corpo docente, sim, da organização. Pastor Valdir, eu com toda a dificuldade, quando eu fui estudar teologia, eu pesquisei muito, procurando aqui, ali, e aqui, não vou, como a gente estava conversando, a Zona Norte é muito grande, eu sim, não quero aqui abranger toda a Zona Norte, mas eu estou falando nessas regiões aqui. Circunvizinhas, Jaçanã, Vila Tremembé, Rosa, Vila Rosa, Jardim Tremembé, Fontales, essas regiões daqui que são carentes de um curso de teologia dessa magnitude. Sim. Então, eu estudo em Guarulhos hoje, num dos polos do SBL. Agora vai ser bom que vai estar entendeu? lá. Então, eu vou toda segunda, nós temos 2 turmas, de segunda e sábado. O seminário foi criado para pastores. Sábado pela manhã. E agora a demanda foi tão grande que abriram segunda-feira à noite. Então eu estudo de segunda à noite e tenho sábado de manhã. Então é um privilégio a gente poder... Outra sim, coisa, o material didático é do aluno, são grades circular, você pode entrar qualquer hora do curso que você não vai perder nada. Sim. Material didático. Outra coisa relevante, o valor. O valor. Acessível. Então você estuda um bacharel, se forma em 3 anos aí... Professores, cada professor na sua disciplina, então é com muito orgulho, um grande projeto que a gente vai concluir, tornar efetivo aí no ano de 2023. E é num futuro bem próximo, né? Bem próximo. Começa as aulas em fevereiro de 2023. Você que está procurando um curso de teologia, quer estudar, ama a palavra de Deus, pois é, agora você terá na Vila Albertina. Um dos grandes projetos nossos aí, pastor Valdir. Vila Albertina, Rua João Rios, 206, Vila Albertina, né? Aqui na Zona Norte, você da região, Zona Norte, região aqui, eu digo bairro circunvizinhos, e da onde você estiver nos ouvindo e quiser fazer. E outra, né? Se você quiser, tiver curiosidade, pode entrar aí, Seminário Batista Livre. Redes sociais, Facebook, Instagram, você vai achar. Nós vamos deixar facilmente, no vídeo, tá? Facilmente. Certinho, aí, vamos deixar tudo bacaninha, para que o pessoal entre e perceba. Então, é um dos grandes projetos nossos, um sonho, né? Sim. Que a gente tinha de trazer esse ensino. Acho que, pastor Valdir, se isso não for avivamento, eu não sei o que é. Sempre onde começou. Você ter liberdade de poder... inclusive, pessoas morreram por causa disso, né? Sim, sempre começou pela palavra, né? Que pessoas, mais simples que fosse, tivesse o direito de ter a Bíblia para que numa linguagem que ele pudesse compreender as Sagradas Letras. Eu tenho um amigo que ele fala assim, o avivamento sempre veio pela palavra, ou na academia ou nas casas. Sim, né? Então sempre veio. É isso aí. E nós tivemos isso comprovado na história. Né? Tudo vai o que você quer fazer com o que você recebe de Deus. Eu tenho dito, pastor Valdir, que uma das maiores dificuldades são os líderes preparados. Preparados no quê? Na palavra. Sim. Né? Obreiros, uma das maiores dificuldades hoje é a formação de obreiros, então vem aí uma grande oportunidade. Então é com muita alegria, com muita satisfação que a gente vem com esse grande projeto já no início do ano de 2023 aí, com parceria, né, um polo ali do Seminário Batista Livre.
Maravilha. Tá. Questões ministeriais, estamos com os nossos pequenos grupos, né? Sim, também discipulado, né? De sextas-feiras aí, agora vamos dar uma paradinha, né? Para um descanso, uma reavaliação, e o ano que vem vamos com tudo. É sempre assim, a gente vai somando, né? Avaliação, reestruturação e continuidade. Continuidade, Eu acho que isso é muito importante. Mas assim, a curto prazo aí, nas grandes... Me perguntou já de pronto aí, acho que o grande projeto mesmo, aí, o carro-chefe é essa teologia aí. E já dá bastante trabalho, né? Tem a reforma do prédio lá da questão da sala, né? Sala, toda estruturadinha para receber uma sala estruturada, né? Sim, vai ser uma sala com todo... É uma sala teológica mesmo, tá? Amém. Então, os alunos que vierem lá vão ver uma sala de qualidade lá, pode ter certeza. Irmãos, eu sempre digo isso, que às vezes chega a hora, chega o momento, né? Então, nesse primeiro momento, nessa noite muito especial para nós, para você também que ficou até agora conosco, né? Esse tem sido o nosso 10º programa. Estamos nessa primeira temporada, nesses primeiros programas, desde setembro, trabalhando, né, para tentar trazer para você entregar um conteúdo teológico, um conteúdo que seja edificante, relevante, né? E como eu disse aqui no início, vamos rever, vamos trabalhar. Então, antes de eu deixar minhas considerações aqui, eu quero que o pastor Paulo, que nos presenteou com esse testemunho hoje maravilhoso, com esse testemunho tão singelo da parte de Deus, um homem que tem entregue a sua vida, um homem como Elias, como nós, sujeito às mesmas paixões, mas tem escolhido entregar a sua vida para a obra de Deus. Pastor Paulo, eu queria que você deixasse as considerações aí. Bom, primeiro ponto a se destacar, pastor Valdir, é que esse nosso bate-papo, contando um pouquinho do que Deus fez na nossa vida, sirva para edificar a vida de alguém, né? Você Sim. que nos assiste, espero que isso edifique a sua vida, porque o propósito é esse, não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Sem Ele nós... Bom... Em primeiro lugar, sem Ele, se você ouviu desde o começo, nem era para eu estar aqui. Então, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. E agradecer demais, parabenizar pelo Podtel. Opa, esse é um grande e lindo projeto. Eu vi o pastor Valdir sonhar muito com isso, né? E ver Deus tornando realidade um sonho de um amigo, eu vibro com ele, é algo que ele ama fazer. É a linhagem dele, diferente da minha, né? Ele é mestre, ele é professor, né? Então, assim, fico muito feliz por você. Meus parabéns, que o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente. Para mim, eu me senti privilegiado. 10º programa, um número emblemático, né? Não vamos falar da numerologia bíblica, senão a gente não sai daqui, mas parabéns pelo programa, tá? Eu quero deixar um grande beijo, né, para minha esposa querida, a pastora Simone. Não pôde estar aqui porque está num congresso, numa conferência de mulheres, né, junto com a nossa irmã Chile também, né, mas eu quero deixar um grande beijo para ela, dizer que, pastor Valdir, o grande X da questão é que quando Deus fez a chamada, não fez só para mim. E aqui pode estar uma relevância no chamado pastoral. Aqui pode estar e pode ter, né? Então, quando fez o chamado para mim, fez para ela também. E eu acho isso muito importante. A esposa entender que ela também tem um chamado junto com o esposo. Então, é uma mulher também que tem se desdobrado. Quem conhece sabe, né? Então, eu quero deixar um grande abraço e um beijo para ela, dizer que eu a amo muito, né? É uma especial demais na minha vida. Ao nosso Deus, pastor Valdir, porque sem Ele, nós não chegaremos até aqui, meu nobre amigo. E já vão para tantos anos aí, espero que o caminho... Não tem nada ainda construído, mas estamos fazendo a obra de Deus ali. E espero dar continuidade e deixar aí um legado para as gerações que estão vindo depois da gente, que se Jesus não voltar, né, meu amigo?
Então a gente deixa aí um legado. Acho que isso é importante e relevante na vida de todo homem, a gente deixar um legado para gerações que estão vindo aí, tá bom? Agradeço demais, de coração, obrigado pela honra de poder estar aqui nesse programa tão especial. Grande abraço para todos. Quero deixar aqui um abraço para os obreiros da Igreja O Caminho, os membros, todos que têm acreditado nesse ministério. Meu muito obrigado para você. Deus abençoe poderosamente. Estamos vindo aí de um congresso agora do aniversário dos nossos 5 anos, com o tema Ele Vem, e nós acreditamos que Ele vem. Ele vem. Então nós precisamos nos preparar, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado. Coisa linda. Meus amados, eu quero agradecer imensamente você que ficou até agora conosco, né? Você que tem prestigiado, que tem nos ajudado, que tem... eu vou até reforçar isso para vocês. Nós temos muitos projetos, né? Como eu disse, essa primeira temporada, esse é o 10º programa. Para nós é muito relevante entregar o que nós temos proposto para entregar. E nós sabemos da necessidade de melhorar, né? Nós entendemos isso. E eu conto com você, né? Para você se inscrever no nosso canal. Mas se inscreva, nos ajude, nos apoie, nos faça queimar a pestana, entender. Outra coisa, pastor Valdir, as pessoas talvez não saibam, mas elas compartilhando, curtindo, Sim. O próprio YouTube acha o vídeo relevante e acaba indicando o vídeo para outras pessoas. Então, é isso. Então você que ouviu esse conselho do pastor Paulo, esse apelo, esse pedido, né? Esse convite, vamos melhorar aqui, compartilhe, se inscreva, comente, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, a gente vai responder, se não de imediato, mas com uma certa brevidade, né? A gente tem esse prazer, nos traga sugestões no que você entende que nós precisamos melhorar. E nós já temos um projeto, né? um prospecto, vamos dizer assim, para o ano que virá, né? Então, eu espero muito estar com você. Nós temos uma surpresa, né, para o ano que vem, e algo que, tanto nas questões de temas, né? Vamos trazer uns temas mais teológicos também, vamos transitar muito na área da teologia. Esse é o meu desejo, né? Então, eu sou grato, só gratidão por vocês. Então, nesse tempo, você que não viu ainda, veja, você que está inscrito e não viu, veja. Se quiser maratonar, maratone os vídeos. Se quiser rever, né? Enfim, faça isso e deixe lá o seu comentário. Eu também quero agradecer, não pude estar aqui, o convite foi estendido. Pastora Simone, Deus abençoe toda a família evangelista, né? Do menorzinho, né? Ao maior, no bom sentido que eu estou falando. Pastor Paulo, obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado, querido. Eu quero agradecer, quase que ele me deixou no vácuo. Não, lógico que não. Jamais. Jamais. Quero agradecer muito a presença do pastor aqui. Obrigado. E eu quero que você registre no seu coração Obrigado. Os nossos irmãos, membros da Igreja Evangélica O Caminho. Que Deus abençoe vocês nesse final de ano, um final de ano abençoado, né? Amém. E muito grato Amém. por esse 10º programa, Pastor Paulo, a sua Show. Presença, Obrigado. a sua intercessão. Sucesso pro Podtel sempre. E até Jesus vir, né? Que nós estejamos aí Maravilha. militando essa obra para a Igreja de Cristo na Terra, sendo igreja. Parabéns, Amém? Sucesso sempre. Podtel já é um sucesso. E cabe a você aí compartilhar, curtir e mandar para os amigos aí, tá bom? Amém. Graças Obrigado. a Deus. Obrigado mesmo. Enquanto isso, a minha filha deixou um recadinho, né? Você pode nos seguir no nosso Instagram, né? Como é que fala? Instagram. Como é que é? Instagram. Instagram, ele falou, né? O certo é esse, Instagram. Quem ensina é a nossa professora de inglês, a Andressa. Andressa, um abraço, irmã Andressa. Então, Podtel
Cast. Nosso Instagram é PodTelCast, tá bom? Que Deus abençoe, um excelente final de ano. Deus abençoe a todos. Possa estar conosco em breve, né? Nessas mini férias aí. E qualquer coisa, você que tem ativou as notificações, aparecendo algum outro vídeo que a gente possa mandar aí para vocês, de sugestão e etc e tal, você vai estar sabendo de alguma coisa. Então, um abraço a todos, e esse foi o nosso 10º programa. É isso aí, parabéns, parabéns, PodTel, parabéns. Todo o pessoal Mauro Caires, Deus abençoe sua vida, Regina. Toda a equipe PodTel, Sheila, Penélope. Parabéns a todos. Que Deus abençoe a todo o Estúdio Grande ZN, que tem sido uma bênção, não só para minha vida, para a vida de muitos. Pro reino. Pro reino de Deus. Que Deus possa prosperar e abençoar a Grande ZN e toda a família Caires, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Parabéns.